Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, com cada família, com cada ouvinte, em nome de Jesus. Aleluias. Estamos aqui reunidos, amigos, irmãos, mais uma vez para estarmos expondo, falando, meditando um pouco na palavra do Senhor, na palavra de Deus, palavra que é poderosa para nossas vidas. Desde já desejo uma boa Páscoa, um bom final de semana a todos que estão ouvindo. Uma breve reflexão para nós, que vamos falar lá em Jeremias capítulo 20, versículo 9, que diz assim: mas eu digo, não mencionarei, nem falarei mais em teu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Aleluia. Irmãos, Jeremias, ainda muito jovem, muito novo, foi chamado para ser profeta em Judá, ser profeta de Deus, ser boca de Deus, transmitir para o povo tudo aquilo a qual estava no coração de Deus, tudo que Deus planejava, todo o projeto de Deus para aquela nação, para aquele povo. E Deus chama Jeremias ainda muito novo, Jeremias de uma família sacerdotal, mas ainda muito novo. Jeremias: Senhor, eu não posso, porque sou muito jovem e não sei falar por causa desse motivo de ser jovem. E o Senhor, no mesmo instante, o repreende. A primeira reflexão que eu quero deixar para nós, irmãos, é que quando nós não queremos servir a Deus, quando nós não queremos andar com Deus, fazer a vontade dele, fazer aquilo a qual ele nos chamou, nós encontramos muitos motivos. Senhor, eu trabalho muito. Senhor, eu estudo. Senhor, a minha família não te serve, os meus amigos vão me abandonar. Se nós procurarmos motivo para não fazer a vontade de Deus, para não servir a Deus, para não sermos salvos por Deus através de Jesus Cristo, nós podemos encontrar muitos motivos, mas o Senhor está nos repreendendo nessa manhã, dizendo que não existe nenhum motivo que possamos ter para não servi-lo, para não andarmos com Ele. Pelo contrário, tudo é motivo para servirmos a Deus, para fazermos a vontade de Deus. Então, o Senhor, depois de liberar essa palavra para Jeremias, de repreender Jeremias, o Senhor capacita Jeremias para o seu chamado. Então, diz a palavra que Jeremias começa a profetizar, começa a falar, começa a anunciar a palavra de Deus no seu tempo. Porém, as palavras a qual Deus colocava na boca de Jeremias para falar eram palavras duras, palavras difíceis, porque o povo, a população, a humanidade, o povo daquela época, o povo de Deus, a qual Deus tinha tirado do Egito, do jugo de Faraó, o povo tinha abandonado a Deus, o povo tinha se afastado de Deus, o povo tinha apostatado da fé. E o povo agora, os altares a qual servia para Deus, servia para adorar a Deus, servia para invocar o nome do Senhor, os altares estavam corrompidos. O povo fazia daqueles altares para servir a Baal, para sacrificar a Baal, para buscar a Baal. O povo estava se prostituindo com Baal, a ponto de oferecer, sacrificar até seres humanos, até jovens, até crianças. O povo chegou nesse nível negativo de espiritualidade.
E Jeremias anunciava essas coisas, anunciava a justiça de Deus, anunciava o furor de Deus por aquelas causas que o povo fazia, por aquelas coisas que o povo fazia, que a população estava fazendo. E por causa disso, Jeremias criou muitos inimigos, e os piores deles, os inimigos religiosos, aqueles profetas corrompidos, aqueles sacerdotes corrompidos, aqueles falsos profetas, se enfurecia com Jeremias, por Jeremias falar coisas difíceis, falar que aquele povo seria oprimido, seria escravizado por Nabucodonosor, pela Babilônia. E os religiosos daquela época não aceitavam isso, a ponto de prender Jeremias, a ponto de açoitar Jeremias, a ponto de humilhar Jeremias, a ponto de machucar Jeremias. E Jeremias chegar ao tal ponto de falar: Senhor, depois de um desses açoites, a qual tinha um sacerdote, o príncipe do sacerdote daquela época, tinha amarrado Jeremias no tronco, tinha açoitado Jeremias, e quando Jeremias saiu de lá: Senhor, eu não desejo mais, eu não quero mais falar em teu nome, porque isso está me trazendo dor, está trazendo sofrimento. Mas Senhor, mas quando eu penso isso, tem uma chama dentro de mim, como se fosse um fogo, e eu não consigo contê-lo. Irmãos, sabemos que as afrontas vêm por todos os lados, as dificuldades vêm por todos os lados. A crise financeira, a crise religiosa no país, a crise espiritual, a crise familiar, isso tudo pode trazer para nós sofrimento e desânimo, pessoas ao nosso lado se levantando contra nós, nossos próprios familiares se levantando contra nós. Isso pode acontecer, enfermidades, desilusões, decepções, ou seja, vários motivos pode nos querer calar, nos querer parar de pregar o Evangelho, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de dançar para o Senhor, de nos alegrar no Senhor. Mas quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em parar, quando nós pensamos em não prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo, o Espírito Santo que já está sobre nós, que já está sobre nossas vidas, acende um fogo, uma chama dentro de nós, a ponto a qual não podemos contê-lo. E não podemos então abrir mão do nosso chamado, abrir mão daquilo que o Senhor nos chamou, seja para pregar, para adorar, para tocar, seja para ministrar, para ensinar. Nós não podemos e não devemos e não vamos abrir mão dessas coisas. Porque, como falei, o Espírito Santo está sobre nós, e quando nós pensarmos em desistir, pensarmos em parar, essa chama que está em nós, essa chama do Espírito que está sobre nós, irá se acender dentro de nós, a ponto de falar: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu estou pensando em desistir, pensando em parar, mas eu não vou parar, mas eu não consigo parar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito que está sobre mim não é um espírito de desistência. É um espírito de alegria, de ousadia, de amor. É um espírito que transforma vidas. É um espírito que faz nos levar a palavra do Senhor e trazer uma transformação, uma mudança para a vida das pessoas. Aquele que era usuário, dependente de droga, passa a não ser mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que espírito de homossexualismo não existe mais, já foi repreendido pelo Senhor. E aquela pessoa que outrora se prostituía, assim como aquele povo se prostituía com Baal, com outro Deus, que não anda, que não fala, que não sente, que não tem vida.
esse mesmo espírito baterá em retirada e o nome do Senhor será exaltado. Aquelas ruas conhecidas como ruas de tráfico de drogas, de prostituição, ruas até que houve ali homicídios, o Senhor irá transformar e aquelas ruas serão conhecidas como ruas que servem ao Senhor, pessoas que servem ao Senhor. Aonde era boca de tráfico, onde era tráfico de drogas, onde era bar, hoje em dia vai se abrir-se igrejas para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, não vou passar disso, senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar um pouco ruim na hora de editá-lo, na hora de compartilhá-lo. Então, essa é a palavra que eu tenho a deixar para os irmãos. Não pense em desistir, não pense, não para, prossiga para o alvo, prossiga para Cristo. E se porventura você não conseguir repreender esses pensamentos, a chama do Espírito Santo que existe dentro de você, que está sobre você, vai acender, vai reacender, vai queimar, e o Senhor vai deixar queimar a ponto de você fazer para Deus até mesmo aquilo que você não quer mais. Porque fomos chamados para fazermos a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Então, ficam na paz, um forte abraço, Deus seja com a vida de cada um de vós, em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa, em nome de Jesus.